Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje nossa eterna governadora Ieda Cruz, deputada federal hoje. Prazer tê-la aqui. É muito prazer de estar de volta aqui também. A senhora faz falta aqui no programa? Olha, é uma delícia estar aqui. Se não estivermos durante algum tempo, foi porque a vida nos levou por outro caminho, que agora nos trará de volta. Viva o Rio! O Rio é aquele que está sempre, permanentemente no mesmo lugar, apesar das águas passarem. Pois eu me lembrei. Então, o meu rio é a comunicação. Já que estamos diante de um poeta, eu me lembrei daquela. A vertente não traz em si intenção de sanga, muito menos pretensão de rio. Mas um dia será sanga a infância do rio. Você percebeu com quem está lidando? Meu filho não olha para a estrada, vai perder filho não olha para o rio. Quem parte quando volta não é o mesmo que partiu. É isso aí. Vamos fazer um debate poético aqui agora. Não, eu só falo de amor. O meu poeta preferido é o seu Vamose. Ah, sim. É um belo sonetista. E ele só declamava poesias de sofrimento, uma coisa curiosa, né? E ele teve a infelicidade de morreu de leucemia, ele é uruguaiano, morreu de leucemia aos 23, 24 anos, à beira do leito. E não pôde ter as relações devidas com a sua noiva. E ele se queixando à beira do leito, para a mãe e para a noiva, por que aquilo aconteceu com ele. E daí saiu a poesia Idealizando a Morte. É uma das coisas mais... Quem gosta, chora. Eu não lembro toda, né? Eu não lembro toda, né? Morrer com a vida que se trunca, com tudo que de doçura e amargor teve a vida. O sonho perdido, a fé obscura e o segredo de amor que eu nunca te disse. Paulo Luiz Pereira Lima declamando, né? Eu nunca imaginei. Não, e de amor ainda. Sim. Essa extrema-direita. Mas é por isso que as mulheres me ligam aqui. Tu acha que existem coisas gratuitas na vida? Nada é gratuito. A tua esposa está te assistindo, hein? Mas ela é a primeira a ser recompensada com isso. No ninho das cobras também voam os passarinhos, não é? Já se fardando para entrar em campo Francisco Noveleto, colorado como tu. Como o Luiz Pereira Lima e a governadora. Tricolor aonde estiver. E até a pé eu vou. Até a pé eu vou. Mas o Noveleto também é Zequinha, viu? Aliás, todos somos Zequinha, né? Noveleto que vem contar a história. Ele esteve esteve em Miami. De Miami fugiu para Boca Raton, mas foi feio por lá, né? O furacão. Então ele vem contar um pouquinho, já está fardado para entrar em campo. Vamos ouvir ao vivo, quando ele acabar de passar as mensagens dele nesse equipamento do qual ninguém escapa hoje em dia, chamado celular. Entra, vem, sai do vestiário e vem. Aqui, ó. Ali. Senta aqui. Ali. Tu está perturbado ainda com o Noveleto? É efeito do furacão ainda, Paulo Sérgio. Perturbado com o furacão? Pensa que isso é programa de futebol. Mas que satisfação. Senta, Noveleto. Esse time aqui Agora, esse só time é de senta peso. quem souber declamar uma poesia bem cheia de amor, assim, seja de sofrimento. E o Noveleto sabe poesias, viu? Noveleto. Liberdade não se doma, esperança não se encilha, galopa livre meu peito, um coração farroupilha. Olha aí, tá vendo? Mas, Noveleto, então nos conte a tua... Foi uma epopeia, né? Tu saísse de Miami para ir para Boca Raton, mas ia fugir tu achou que ia fugir do furacão lá em Boca Raton? Primeiramente, boa tarde a todos, ao telespectador, a você, Paulo Sérgio. É um prazer grande estar aqui, diante dessa bancada de peso aqui, dessa mesa de peso aqui. Me sinto lisonjeado de fazer parte. Olha, Paulo, realmente é um tipo de experiência que, se a gente puder evitar, a gente evita. Só para quem esteve lá como eu, em todos os sentidos, até nos
os últimos dias sem ter avião, porque o aeroporto fechou, ficou 5 dias tu não fechado. voltou porque não tinha avião? Não, também, porque não tinha avião. Não, né? eu se estivesse lá ficaria, te digo sinceramente. Não, mas eu fiquei... Para viver a experiência. A meu ficaria. retorno era sexta, cancelado É verdade. quinta. Aí eu fiquei mais uma semana. Eu sou orgulhoso, Olha, mas sou Paulo, covarde. eu te digo o seguinte, não sei se a gente passa por que aquele povo sofre, eu não tanto, mas eles são traumatizados Tu moras em casa em Miami, lá? no apartamento. No apartamento. Tu fosse para uma casa. aí. Eu fui para uma casa no sábado. Não foi na casa do James Ross, por acaso? Não. O doutor Gêmeo não me convidou. Já me convidou várias vezes. Dessa vez, parece que ele está no Rio Grande do Sul. Então, eu fui na segunda-feira, 2 horas, quando era toque de recolher. Depois das 2 você não podia estar na rua. Então, foi aos 49 do segundo tempo, eu fui para casa de um amigo num condomínio em Boca Ratão, a 15 milhas do mar, porque o nosso apartamento era em frente ao mar. Então, é um apartamento já próprio para furacão, um edifício de 64. Imagina quantos furacões passaram nesse Alguém tempo. ficou no teu prédio, não? Olha, me parece que um morador. Só que se você precisar de algo, a polícia não vai te atender. No momento que decreta estado de urgência, aí você pode optar até ficar lá, mas se precisar de alguma coisa, a polícia não vai. E determinados bairros, sim, aí você tem que sair mesmo. Quer dizer, foi um caso Ficaste ou saíste? Não, eu saí porque um amigo já me convidou. Mas foi para longe. Fui para longe, mas pro lado, foi pra Boca aconteceu lá também. A 20 quilômetros dali. Não, mas devia ter treinado com isso. Qual era o furacão? Era a Irma esse? Era a Irma. Mas qual é o teu medo da Irma? Até Tu porque tinha fugido de um furacão ano passado aqui, que era o Dirma, quero de Irma. e agora tá com medo da Irma? Não, por Os favor. Estados Unidos tinha uma ópera que era Irma La Dulce, né? Então, ainda ontem eu conversando, porque ele a semana toda para tudo. Fort Lauderdale, onde eu tenho um apartamento, você via 20, 30 pessoas na praia, uma água quente, maravilhosa, não tinha ninguém. Restaurante, lojas, todas fechadas, só tinha eu e mais umas 20 pessoas circulando por lá. Quer dizer, comércio fechado, na terça-feira começaram a pregar as portas todas, entendeu? Aí ontem eu perguntei, ô amigo, tu que morou nos Estados Unidos, não é muito sofrimento antes? Porque depois até que não aconteceu muito, né? Porque o furacão, ela deu uma freada, porque ele vinha a 40, 30 km por hora, chegou, passou Cuba, ele baixou de 4 para 3 e baixou a 5 km por hora. Era para ter chegado sexta-noite, chegou domingo pela manhã. E quando ele chegou ali no cabo da Flórida, ele vinha pela direita. Key West. Ele ia pegar pela lateral direita. Ele resolveu pegar para a esquerda. Aí pegou Marco Island, pegou Naples. Toda aquela captiva isla. cidade maravilhosa. E foi até Tampa. Muita gente correu para Tampa, ele pegou lá no contrapé. Sim, porque o olho do furacão... Eu não entendi esse 4, 5 km por hora, eu ouvi muito mais. Não, ele chegou em 30 no meio do mar. Aí ele baixou para 4 a 5 km por hora. ele ficou mais Ah, lento. não, eu acho que a velocidade de avanço, né? Não é a velocidade Não, de dele que tá avanço, querendo. de avanço. Não, de avanço. De avanço. Até brinquei, tirei onda com os amigos. Mais 160 lento. km. Pois é, Tirei. Porque na Não, realidade não é é o um vento, ciclone, não é o né, vento, que é o ele avanço dele. Ah, sim. Ele chegou lá em 100 km por hora em Boca Ratão. É isso que eu O queria vento. saber. O vento. Então eu brinquei com muitos amigos, o Pacheco não, da são vida, duas estava lá do coisas, outro lado do mundo. Se o furacão, ele sentiu, fugiu para Dubai. ele sentiu que tinha presença de macho pela lateral direita ali, ele chegou a 30, baixou para 5 km e correu para a esquerda. Que era o meu caso, descobriu que eu estava lá, então aí, tive Se que acalmou. tirar onda com os amigos. Né? Mas mesmo assim foi uma devastação em Miami. Miami, principalmente, e Key West acabou. Miami deu enchente. Terra do Hemingway. Tanto assim? Key Terra do West Hemingway. destruiu 40% da Do cidade. Hemingway. Chegou até... Ele nasceu em Key West. Não, ele viveu em Key West e a casa dele era o que o pessoal chama de Southernmost Point, que é o lugar mais perto de Cuba. Sim. São 70 quilômetros de Cuba. É, né? mais Tanto é que está próximo. lá, tem uma seta Mais lá. próximo, é. Cuba, 74 quilômetros. 74, 74. E muita casa de madeira tem em Key West. Então as casas de madeira foram prejudicadas. Né? Agora, aí esse amigo disse, cara, não é muito sofrimento antes Tu estavas na casa de quem? de um amigo meu. Aí ele me Pode dizer o nome do amigo? Mário É uma coisa- Mesquita. Mário Mesquita. Ah. Ele está 32 A tua esposa anos. estava junto? Sim, Ah, mais sim. um casal de amigos. Não, porque daqui Então a ele pouco- disse que o americano é o seguinte, ele se prepara para o pior Barbaridade. e torce para o melhor. Sim. Mas ele se prepara para o pior. Então, quem é de fora, que não está acostumado... Eu, por exemplo, eu iria trabalhar sábado até às 6 horas da tarde.
Aí ia fechar meu estabelecimento e ia me recolher. Não, na terça-feira já pararam tudo. 5.600.000 pessoas saíram da Flórida para outro estado. Mas o que era aquelas rodovias, hein? E o aeroporto, eu tenho um aeroporto, fica na minha casa, dá 5 quilômetros, era um avião a cada 30 segundos saindo. Veio uma campanha, não foi obrigado pelo governo, foi espontâneo das empresas aéreas, fizeram a promoção de $76 para onde tu quisesse ir, aonde tu quisesse fugir do furacão, ida e volta. Se quisesse ir para Los Angeles, do outro lado, era $76. Que era oportunizar que as pessoas que... Mas, sabes, eu vou dizer para você... Será que acontecia aqui ou ia 3 vezes mais caro? Eu preferia 50 desses furacões aqui no Brasil do que este protagonizado pelo homem, que devastou a saúde, devastou a educação, a segurança, as pessoas morrendo nas estradas, nos corredores dos hospitais. Este, protagonizado pelo homem, é infinitamente pior. Se acabaram com os empresários também, agora não tem emprego. O Brasil foi aquinhoado por todas as dádivas divinas, um território maravilhoso, todas as riquezas, um clima extraordinário, aí bota esse maldito homem aqui. Uma das minhas respostas, eu dei Novelito como é que foi a experiência do furacão, olha, não sei qual foi pior, aquele que eu passei lá ou o que eu enfrentei aqui na minha volta. Porque se você é um empresário nesse país, Luiz Coronel, ainda mais. Você estava lá quando apareceu o apartamento do Gedel? Assim, estava lá. Porque a gente se horrorizava com dinheiro na meia, no bolso, nas cuecas. Aí aparece mala de dinheiro rodando nas ruas. Governador, aparece apartamento de dinheiro. Eu sou muito amigo do Lazer Martins. Aí tomando um café um dia desse. Ele e o Marum. Ô, Lazer. Também. Ô, Lazer, tu quer te consagrar? Entra com um projeto, vale para a senhora. Entra com um projeto. Aconteceu nos Estados Unidos. A corrupção nos anos 900 lá, a corrupção era muito grande. O que um presidente que fez lá? Isso eu li na história. Tirou dinheiro de circulação. Tu tira o dinheiro de circulação, lá não tem dinheiro nos Estados Unidos. Lá você aparece com uma nota de $100, a Caixa, ele faz tudo lá, não te olha na cara, não te cumprimenta. Mas no momento que você jogar uma nota de $100, para tudo. Aquela coisa automática, para tudo, pega a nota de $100, bota aqui, passa numa caneta, passa numa maquininha, olha de cima e embaixo para ti, porque não tem dinheiro. Lá eu acho que circulando lá não tem o que o Gedel tinha no apartamento. É cartão. Aí o cartão, como é que você vai entrar para a corrupção se passa tudo? Pois é. Os Estados Unidos não têm dinheiro. Deputado, como é que a senhora, tu estava lá quando apareceu? Esse é o projeto, governadora. Quer diminuir 90% da corrupção no Brasil? Mas já está arrumando para isso. Tu estava lá quando apareceu o apartamento? Claro, estava lá. Estava lá. Como é que sentiu? A gente já está acostumado, é uma vergonha todo dia. Não, com aquilo a gente não estava acostumado. E tem mais, aquele dinheiro saiu de algum lugar. Então, não adianta tirar o sofá da sala. Saiu do contribuinte brasileiro? Não, saiu de algum banco. Do contribuinte brasileiro. Como é que sai de algum banco? Assim como os bilhões que saíram daqui... Mas ele não era vice-diretor da Caixa? Era. Sim, mas saiu, enfim, eles estavam pegando as digitais do dinheiro. A senhora não entendeu o espírito da coisa. O Luiz Pereira Lima, ele joga para o PT, quer dizer, não admite que ele foi ministro, chefe da Secretaria de Governo. Não, ele foi. Não, aí ele joga para trás, quer dizer... Não, mas onde ele lidou com dinheiro foi nada. Não, lidou com dinheiro, eles lidam em tudo. Sim, em tá tudo certo. lida com dinheiro. É muito fácil de Que não pode acreditar só a este governo o plano do Gedel. O Gedel, cronicamente, ele vem saqueando. E chegou aquele montante, que também não foi sacado num dia, com toda certeza. Continuou chegando. As malas eram menores, segundo me consta, né? Segundo me contam, no mensalão. O mensalão estourou em 2005 e o seu processo foi até 2013, me parece. As malas foram aumentando. As malas foram aumentando e nunca pararam. Isso quer dizer que existe uma patologia ligada ao dinheiro e que hoje fica muito presente no campo da política. Mas existe uma certa patologia em relação ao dinheiro. O dinheiro, fisicamente, é mágico. Onde é que... Nem para o caixão eles iam levar aquele dinheiro todo. Então, para que tanto? Pega o Sérgio Cabral, alugou um apartamento... O ser humano não tem limite. E vai indo, e as coisas acontecendo, e a Lava Jato pegando, e a população nas ruas... E não pararam. Existe uma patologia, que, como eu digo, não adianta tirar o sofá da sala. Aquele dinheiro saiu de instituições, me parece, o que contam,
estatais, onde você tinha as diretorias todas ocupadas por injunção político-partidário, que era para deixar sair. Sérgio Cabral parece que é 2,5 bi é o desfalque que ele deu. 2,5 bi. Mas é o que eu digo. Não vai gastar esse dinheiro? Nem sendo faraó e construindo uma pirâmide, ele ia levar lá tudo o que ele levou. Né? Não ia conseguir levar onde ele levou. Aí, governadora, isso é uma patologia. Tira o dinheiro de circulação, complica, dificulta. Quer dizer, aí como é que vai roubar 60 milhões se não tem dinheiro? Tu tem que transacionar por banco, via banco. Aí passou no banco, ficou. Neto, quanto está no exterior por banco, sem ser ao vivo? Quer dizer, você tem uma institucionalização da ladruagem, né, pactuada com contas bancárias em paraísos Mas fiscais. complica muito. Nos Estados Unidos, se você vai comprar um carro de alguém... Não são 50 milhões, são 50 bilhões. Você anuncia, porque é muito fácil, você anuncia um carro nos Estados Unidos, você vai lá comprar, digamos, eu anuncio um carro, você vai comprar o carro, vou vender $10 mil. Quando você abre uma pasta para me pagar em dinheiro, o que eu faço? Você chama. Uma dor de barriga, só um pouquinho vou no banheiro, vou lá no banheiro e chama a polícia. Você chama a polícia. Porque você é conivente, você não pode receber dinheiro, você não pode andar com $10 mil. Quer dizer, então aqui não, o cara tem 60 milhões dentro de malas e caixas. Ô Paulo, eu gostaria de um pequeno comentário sobre a forma de avaliar as coisas. Eu sempre acreditei que a montagem do Ministério do Temer era feita por um espírito de governabilidade, de maioria parlamentar. Hoje eu já mudei essa visão. Hoje eu tenho uma visão de que eram interesses concretos de usufruição de verbas ilegais usurpadas dos cofres públicos. Então, toda aquela defensabilidade que eu dei, vamos evitar o pior, vamos ser mais ou menos mais pragmáticos, não tem mais nada. Se é verdade, se são verdadeiras acusações que pesam hoje sobre o Temer, não tem por que estar na cadeira presidencial. Esta é a minha visão. Agora é complicado isso, sabe, coronel? É complicado isso. Eu acho que nenhuma pessoa que tenha um pouco de consciência sadia, do seu ponto de vista político e de ser brasileiro, está pensando hoje que o Temer é santo. Não, ninguém. Não é Garcia Escorpião? Ninguém. Eu faço promessa para ele não cair. Agora santo não. Isso é uma... Eu faço. Isso é uma outra coisa. Não. Isso é uma outra coisa. É alternativa. Não tem. Deixa ele lá. Nós estamos com um problema hoje, que não foi causado exclusivamente pelo Temer. Não. Exclusivamente. Não, meu português está muito bem. Exclusivamente. O português tendencioso, mas também. O pior é que na mesa é o meu. Eu estou colocando exclusivamente, ou seja, não é só ele. O Rio de Janeiro é o pior estado brasileiro. Bom, por quê? Por causa do PT, segundo ele. Mas quantas vezes o PT governou o Rio de Janeiro? Nenhuma. E a Prefeitura do Rio? Nenhuma. Eu não disse isso. Bom. Não, falando sobre ponto de vista. Não, eu estou dizendo por ti. Tu estás dizendo, tá bom, isso é outra coisa. Não sou eu. Por ti. Bom, a gênese, o problema é que não pode dizer como é que acontece. A gênese do problema. PMDB e PT são é que a gênese do problema. Dois braços do mesmo corpo. A gênese desse problema, ou o problema eclodiu. O problema eclodiu quando se descobriu o mensalão em 2005. A governadora há pouco tempo aqui veio dizer, olha, e eles não pararam. E eles... Foi aumentando. Foi aumentando. Nós estamos falando em 2005, nós estamos em 2017, ou seja, faz 12 anos que esta doença eclodiu no Brasil e ela não foi sustada. Sim, mas essa doença é incurável? Não, ela é curável. Essa é uma patologia curável, desde que haja punição. Se não houver punição, mas punição... É isso aí. Ela vai continuar, porque isso é inerente ao homem. E a brecha da lei? E a substituição do Janot? E a substituição do Janot? O que ela está apontando? O que ela será? Esse é o grande interrogação que cai sobre o Brasil hoje. A tendência de brindeiros. Não. O Janot blindava o PT. Voltaram o engavetador? Por quê? É só isso. No caso, o engavetador? Porque ela mudaria a história de vida dela, porque agora ela é a chefe da Procuradoria-Geral da República, é pegar a história de vida dela. Por que ela mudaria se ela quis esse posto? Ela não quis esse posto para engavetar. Mas o Brindeiros também não quis Ela quis continuar numa história de vida que a honra,
né? Ela fez parte de várias decisões extremamente punitivas a corruptos ou a desvios. Quer dizer, sabe, deu para o Janot. Deu para o Janot. O Janot... Deu. O Janot deu uma demonstração. Fase nova, e não é uma fase nova para dizer, venceram os engabetadores. Não, os engabetadores estavam no posto desde que começaram a aplicar as suas regras de tentativa de investigação com punição, que acabava com a Lava Jato. Puseram tudo no mesmo saco. Puseram tudo. E era lista de um, lista do outro, vai para a lista, sai da lista. Aquilo lá, parecia que todo mundo era igual. Espera um pouquinho, não desfaçam desse país que o Paulo Sérgio acabou de dizer, que é essa maravilha que a natureza nos deu e que a civilização ainda não completou. Então, eu faço questão de dizer, agora é com ela, e ela vai mostrar o que veio. Por enquanto, a única decisão que ela tomou é assim, eu vou comandar o Ministério Público, portanto, uma equipe como a da Lava Jato terá que ser uma equipe consistente comigo. E troca todo mundo, vai engabetar. Não, o que foi essa última temporada que jogou tudo no ventilador? Não, mas governador, vai ter uma coisa pior, eu acho. A população vai conseguir acompanhar, separar o joio do trigo, entende? Eu estou extremamente positiva, assim como eu sou também em política, em que haja renovação. Deu para o Janot. Deu, ele já mostrou a que ele vinha, a que ele veio. A história vai escrever o que ele vai ser. E a história necessita... Meus cumprimentos à governadora Ieda Cruz, que em seu governo teve a capacidade de segurar a segurança pública com um excelente time. Saudades do Coronel Mendes, sua equipe, Gravataí era feliz e não sabia, o Carlos Eduardo está dizendo. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto aos representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania sem defender suas ideias, fica claro. Junto de quem representa, as coisas não acontecem. São os deputados que representam você e suas necessidades mais importantes podem ficar de fora se você não acreditar nisso. Participe ativamente do que acontece na nossa Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores. Os Gaúchos. Assembleia Legislativa, a casa dos grandes debates. Ias falar, Francisco Noveleto? Não, deixa eu só falar uma coisa. Depois dizem que o livro vai acabar. É só pegar essa bancada aqui e para você ver que o livro nunca vai acabar. Porque enquanto Paulo Sérgio lia o que ele próprio escreveu junto, estavam todos olhando o que está escrito. O que está escrito não tem substituto. Então, todos nós que estamos aqui, estamos amando poder acompanhar o que eu estou ouvindo pelo Paulo Sérgio, que está escrito ali no nosso TP. Aqui a senhora não pode ler e eu vou lhe ler. Ó. Boa noite, bancada. Paulo Sérgio, um grande abraço ao melhor governador do nosso Rio Grande. Que tempo bom aquele. Fabiano Gomes também, ao renomado médico Luiz Pereira Lima. Um grande abraço. Cláudio Petroski. Cláudio, estamos juntos. Estamos juntos, Cláudio. Eu quero aqui também prestar minha homenagem à senhora, uma grande governadora. Que pena que não houve Disse o general João Batista Figueiredo, o mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação no lamaçal de dimensões continentais, onde o povo fundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure um caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegado este momento, o povo clamará nas ruas pela democracia implantada por nós. Estamos a caminho. Mas o dado real é que a democracia estava sendo nos usurpada. Porque o que estava acontecendo no Brasil era um caminho antidemocrático, e sementindo, travestido de democrático, para conseguir mais votos. Esse é o problema. Paulo Sérgio, é verdade que o general Mourão disse, já foi ameaçado pelo Vilas Boas. Diz que vai punir o general. Ele precisa entender que o general não está insultando ninguém. O poder emana do povo e o povo está clamando por nomes de decisão como o general Mourão. Queremos, sim, intervenção militar. Abraço, Milton Lacal. Eu ontem então tremi. Vamos. Eu como primo tremi.
Eu tremi ontem. Eu acho que pela segunda vez. A primeira vez que foi aqui no programa. A primeira vez foi aqui no programa. Circulou o Brasil inteiro. E depois também na Federação. Não, primeiro foi aqui. A Federação convidou em função do que ele disse aqui. O que ele diz? Aqui. Ele se refere nessa palestra que ele deu no Grande Oriente, em Brasília, ele falou sobre a intervenção das Forças Armadas, que as Forças Armadas trabalham no tripé legalidade, legitimidade, fator de estabilidade. Ele diz que o alto comando está atento às aproximações sucessivas. As instituições têm que solucionar seus problemas, senão nós vamos impor que solucione. A imposição é difícil, disse ele. Ataques covardes e não coerentes já sofremos de 64 a 85. Porém, nós temos um compromisso com a pátria. Se tiver que haver, haverá. Nós não podemos conviver com aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro uma manhã toda de um domingo. Bala, tiroteio para tudo quanto era lado. Quer dizer, e a polícia olhando e não podendo fazer nada. Com medo também. Não, fugiu. Fugiu. Os coitadinhos, com 32, 38, os caras de metralhadora. O Bolsonaro deu uma entrevista muito forte ontem em BH. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Não. Foi muito forte. Também nessa linha, né? Tudo que ele diz é forte, né? Mas... Também nessa linha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta como um cidadão comum. O general Mourão deu essa entrevista que, olha, pode ser que volte o regime militar, etc., coisa desse tipo. Não pode era ser. volte o regime militar. Possa haver intervenção militar. Intervenção militar. Se tiver que haver a Foi o que eu intervenção entendi. militar, Foi o que eu haverá. entendi. E Ou aí, seja, se as instituições falharem, e o que ele, Isso, eu entendi, há uma instituição que não pode falhar, que é aquela que chega na hora em que tudo está desmoronando. Então, assim eu entendi. Exatamente. Mas não, eu também Ou seja, entendi o que assim. ele está dizendo? Só que está As sendo instituições- deturpada, governadora, a expressão dele está sendo deturpada. Olha, pode ser que vá haver ou que haja, tem a possibilidade Deturpada de... por quem? Não, por uma parte não representativa, não, muito representativa da mídia. Mas veja o seguinte, quando o Stedley vai e diz, olha, o nosso exército, como se o exército dele fosse oficial, né? O nosso exército, se houver alguma coisa com o Lula, nós vamos invadir. Isso aí eu vi e também. aquele indivíduo que é um fezes pequenas, para não dizer Palavrão. outra coisa, né? Vai se ver conosco. Esse indivíduo fezes pequenas, a senhora sabe quem é, governador? É o Moro. O juiz Moro. E não acontece nada. E não sai na manchete do Estado de São Paulo, a Folha de São Repercussão Paulo, nenhuma. e etc, etc, Sai na etc. manchete, sai na manchete e é criticado. Bom. Não vai botar culpa na imprensa Não. Eu só estou Não é assim. colocando que a repercussão é completamente distinta. Se tem uma manifestação num país democrático daquele Não é lado, distinta. por que não pode ter uma manifestação do outro lado? Eu, particularmente, acho uma loucura uma intervenção militar. Se nós temos instituições fortes, o Exército Mas é o não guardião. temos instituições fortes. Bom, Olha o que está acontecendo no Supremo. bom. Olha a briga do Supremo com o bom, Ministério então Público. imagina se... Olha ministros supremos Mas criticando então, o Moro a Paulo todo Sérgio, momento. se não o tem... juiz lá do Rio... Bom, mas então o que ele está sugerindo? O juiz carioca lá. Mas então o que ele está não sugerindo? lembro, Que não, as mas instituições não são fortes. Estás me dizendo que o Supremo não é forte. Que o Executivo acabas de dizer que O problema, não existe. E o Congresso é uma miscelânea. o problema é que, como diria Leonel de Moura Brizola, interesses. A briga é porque tem interesse de todo lado. Poder, né? É poder. Mas e o manifesto do José Dirceu? Quem rebateu foi a nossa senadora Ana Amélia. Ana Amélia. Né? Tu viste o manifesto do José Dirceu? Não lesse? Não li. Eu acho que nem podia fazer manifesto, não, não está Carlos preso. Chagas dizendo o verdadeiro furacão no Brasil é Ieda, né? Onde ela entra faz tremer todos. É categoria 5, sem dúvidas, o Carlos Chagas. Está vendo? Você Não, olha, eu acho isso um elogio. Claro, eu também acho um acho. elogio. Eu também. Entrei rachando. Né? Espero não perder força e não estar indecisa entre ir para a Costa Leste ou para a Igual Costa furacão. Oeste, entende? Não. Saí de Miami para ir para Boca Raton. Boca Ratão. O Cremers informa, este setembro amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, mobiliza as entidades médicas, intensificam suas ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil com atenção e orientação profissional. É possível, sim, evitar muitos casos de suicídio. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde.
O 20 de setembro é importante para os gaúchos, em especial para os médicos veterinários e zootecnistas. Eles atuam para garantir a saúde dos cavalos, dos rebanhos e dos animais de estimação de quem vive nestes pagos. A carne do churrasco também tem a participação destes profissionais que zelam pela segurança dos alimentos. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 e 5.194 de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas. O CREA do Rio Grande do Sul é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA do Rio Grande do Sul, valorização de defesa da área tecnológica. Não esquecendo que existe algo que nos une, que nos faz seguir em frente, algo que nos faz mais fortes, um sentimento único que mexe todos os dias com cada um que nasce nesta terra e que mostra tudo que a união de pessoas com os mesmos valores é capaz de construir. Uma homenagem ao 20 de setembro da Unicred, a instituição financeira cooperativa do Rio Grande. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro Saúde, viu, doutor? Até hoje estava lá no evento com o Dória, que daqui a pouco vamos nos referir a ele, com o João Dória, lá na Leopoldina Juvenil, a nossa Daniela Corneli, falamos muito em ti. Né? E ela disse que o Gilberto está muito preocupado, só falamos das médicas da equipe dele. Né? Então, vamos falar do nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente, viu, Noveleto, da Sul Rio Grandense e agora também na Bienal do Mercosul. Está aí o doutor Gilberto Schwartzman. Então que venha a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia. Boa noite, eu sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar sobre imunoterapia. A imunoterapia é uma estratégia de tratamento desenhada para atacar o tumor através do sistema imune. Isto é, o tratamento não ataca a célula tumoral diretamente, mas estimula o sistema imune do paciente a atacar. A imunoterapia representa, no presente e no futuro, uma nova estratégia que talvez seja a mais importante de todas no combate de tumores avançados. Estima-se que nos próximos 10 anos, 80% dos pacientes com doença avançada vão receber algum tipo de tratamento imunoterápico. Ela não é recente, já foi desenvolvida há décadas, mas as novas formas, que são mais específicas, efetivas e com menos efeitos colaterais, levaram à aprovação de várias dessas drogas no tratamento do câncer. Boa noite. Antes de entrarmos no João Dória, o Noveleto, concorda com a intervenção militar? Olha, a coisa está difícil. Eu não sei se nós não viramos na Torre de Babel, ninguém se entende. Se lá em cima, que nos devia dar uma proteção, é aquele jogo de interesse, brigando um contra os outros. Então, eu acho que está se perdendo a credibilidade. Está se perdendo ou já se perdeu? Desculpa, foi mal, já se perdeu. Quer dizer, então, você liga os jornais da noite, a TV, para ver 2, 3 jornais aí, você entra em depressão, você fica, é só sacanagem. Quer dizer, todo dia esperando alguma coisa, um fato novo, e nada de bom, só de ruim. Agora eu pergunto o seguinte, esse pessoal tem consciência? Você falou aí o pessoal morrendo nos hospitais, faltando remédio, e o que pensa um ser humano desse? Paulo? Ser humano morrendo em filas de atendimento. Ele não pensa. Não pensa? Não pensa. Se tivesse o livro então eu cultural sou de um melhor, outro planeta. quebrava tudo. Então eu sou de um outro planeta. Se tivesse o livro E vou te dizer, cultural, tem outra educacional, coisa. Se a capital federal fosse no Rio de Janeiro, ela já foi para Brasília para superar esse problema. Sim. Né? Já teriam derrubado vários governos, Seria não pior. Um só. Seria pior. Que levaram para o Centro-Oeste, para o Planalto Central, para proteger o governo. E uma coisa que não tenho visto bem pautado.
quando houve intervenção militar, havia um conflito ideológico. Quer dizer, era uma tendência, uma opção socialista contra uma visão de economia de mercado. Não é o que acontece hoje. Hoje a tensão não é ideológica. As questões são mais complexas hoje. Eu acho que está, como eu disse, governador, o povo está como anão em partida de vôlei e cego em cinema mudo. Parece que não tá bem esclarecido o que está se passando no ar. Não há um conflito ideológico. Não é. O que é, afinal? O que é esta situação em que nós estamos? Nós caminhamos num terreno indefinido. Eu acho que, nunca esteve tão atual como essa declaração do João Figueiredo. Eu acho que o que ele falou aí há 30 anos atrás vai acabar acontecendo no nosso país. 30 não, faz mais. Faz mais de 30? Bom, outra coisa, década dos 80. A imprensa cometeu um erro em relação ao general Mourão. A imprensa, eu li, participou da repressão, da perseguição a estudantes, aprisionamento de líderes sindicais. Um momento, o Mourão, nos anos 80, tinha 20 anos. Esses caras não se deram de conta que houve uma geração nova entre os militares, que não é aquela geração. Mas é que a história. Agora me disseram que a Aloysio Nunes foi motorista do Marighella. Ele era motorista do Marighella, esse que é ministro agora das Relações Exteriores do Brasil. Eles tiveram as suas experiências. Sim, não tenho dúvida disso. Então, mas olha aqui, então o cara vem condenar o Mourão aos 20 anos porque... Mas não podia ser, com 20 anos porque perseguiu alguns jovens que estavam se manifestando. Mas não tinha como participar disso. disso com 20 anos. Não, fica o dito, é o pós-verdade aquele. Fica o dito pelo não dito, alguém disse, o outro compartilha. Não, eu estou apenas fazendo um dado dele. Não, tá certo, ele é um homem que tem 58 anos, parece 57, 58, teria 20 anos em 1980, 81, 82. Mas aqueles tempos do Figueiredo eram tempos onde as Forças Armadas, elas eram uma instituição própria da Guerra Fria. Ainda existia esse lado que você está dizendo que ficou mais complexo, a esquerda, a direita, o comunismo versus capitalismo, enfim. Então, naquele tempo, as Forças Armadas, elas eram organizadas dentro de um sistema republicano diferente do que é hoje. Então, Noveleto, como é que as Forças Armadas, que se modificaram frente a um mundo onde não existe mais a Guerra Fria, elas não evoluiriam para que ela não tem esse conjunto chamado Forças Armadas, não tem a força necessária para atuar num sistema em declínio. Vou pegar a Venezuela. O que aconteceu com as Forças Armadas na Venezuela? Como é que não tem nenhuma instituição dentro da Venezuela capaz de barrar aquele... Mas as Forças Armadas lá é chapa branca. Não é só chapa branca, é tão corrompida quanto... Estavam todos sendo corrompidos pelo sistema mensalão. Mas a questão... Então não há mais condições delas fazerem a solução da coisa por algum tempo, no meu modo de pensar. Agora, o alerta dele é um alerta às instituições que estão por aí e que não estão resolvendo as suas questões. E eu acho que o Ministério Público, que foi lá para a Constituição, ganhando uma autonomia que o transforma praticamente num poder, e a República não tem 4 poderes, a República tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, o erro está lá na Constituição do Ministério Público, a autonomia que o Ministério Público tem, e agora resolveu que ele ia ser mais forte. Agora, senhora, acha justo punir o general Vilas Boas, puniu o general Mourão? Ele tem que, dentro da hierarquia, ele deve saber o que ele tem que fazer. Eu não conheço tão bem assim a hierarquia do Exército para dizer, olha, você não devia ter dito isso, não devia ter exposto dessa forma. Então você vai sofrer a punição do seu regramento. O seu regramento dizia que você não devia fazer isso. Agora, se o regramento não diz isso, não tem que punir. Porque se fala tanto em democracia. Democracia eu entendo. Você é livre, andar, passear, andar à noite com a sua família. Exatamente. Você faz isso no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, o Noveleto não faz. Então, o Noveleto não tem democracia. Eu perdi, eu não posso mais ter liberdade de sair na rua. É o que nós estamos falando, está perdendo a graça brasileiro. Mas claro. Disse na minha sala lá, governador Ieda Cruz. Eu disse para o Paulo Sérgio, aquela característica do povo brasileiro que foi, na verdade, recebeu de prêmio, ou da natureza ou de Deus, seja lá de quem é que for, de ser essa coisa completa e maravilhosa como é o Brasil, então você era conhecido como o país mais alegre do mundo. Agora, a questão da segurança pública está minando governadora. Mas pela punição, governadora. Sabe, se conversa, parem com isso. Punição. Mas não pune ninguém. Assim, mataram 10 suspeitos. Mas como serão 10 suspeitos? Todos eram de semiaberto. Todos foram assassinos
pregressos na vida, e eles eram suspeitos. Primeiro pena de morte. E todos os dias Pena está de assim. morte tem que vir Todos ontem. os dias está assim. Pena Aonde de- teve, não resolveu. Resolve, vai em Singapura. Não, mas não é questão da Eu estive pena há de- 2 não, meses não. em Singapura. Vai lá, o Vai noveleto. na China. O noveleto pegou o chiclezinho Resolve. que ele tinha. Só que a botou pena de tudo- morte é assim. Não é. Olha aqui, matou, morreu, viu? Já quero te avisar. Não, mas aqui, ó. Matou, morreu. Matou um policial. Governadora. Matou um policial, não vai ter pena de morte. É prisão perpétua Perpétua. com sofrimento. Governadora, aqui, ó. Aí o risco é zero. A de cada matar 10 policial. anos vão fazer uma injustiça. A cada 10 anos vão matar alguém na pena de morte, injustamente. Agora, quantos morrem pro final de semana? Injustamente. A cada 10 anos vão se passar em alguém vai matar um inocente. Agora, quantos inocentes morrem no final de semana? Outro detalhe, governadora. O nosso anjo da guarda, em primeiro lugar no país, chama-se bombeiro. Eu passo por bombeiro, faço continência, vontade de beijar eles, porque eu posso precisar dele Opa. amanhã. Prenderam Alguma 30, gostava, né? prenderam 30 no Rio de Janeiro esse final de semana. O que se espera daí? Não, 30 bandeiros que eram corruptos. Não era isso aí? É. Pois é. Não. Não, o que ele está dizendo é que até numa instituição... Até uma instituição como o bombeiro, o que nós esperamos do resto? Boa noite, Gedel era a cota do PMDB, avisem para o doutor Luiz Pereira Lima. Fez campanha para derrubar a Dilma. É só ler e ouvir o que ele disse quando fez o seu voto, pois, segundo ele, só assim terminaria a corrupção no Brasil. Que O José piada. está dizendo aqui. Não, só José, por favor, Eu José. fico Sabe, José? comovida com o cinismo também, dele. né? Não. Sabe, para reconhecimento. Em primeiro lugar, o José está pensando que eu tenho alguém de preferência. Não tenho nenhum de preferência. Só que a gênese disso aí, José, foi do Lula. Ele está lá, estava na vice-presidente da Caixa, não existe cota. José não tem cota. Se o governo fosse sério, não existiria cota para um corrupto, a não ser na cadeia. Então, foi de livre e espontânea vontade, a ex-presidente Dilma colocou na Caixa Federal para lhe contemplar com o seu dinheiro, José. Uma parte dos 54 milhões que está lá é seu. Paulo Sérgio, esses dias fui trocar um cheque de R$120 em um banco. Tive que apresentar carteira de identidade. A Caixa pegou todos os meus dados. Depois que assinei nas costas o cheque, ocorreu o pagamento. Com todo esse controle, como andam esses bilhões andando por aí? O Edson Leiria de Uruguaiana. R$120. R$120. Mas é isso, o que vale para o pequeno, não vale para esse sistema da caixa alta. É o que eu digo, aquele dinheiro saiu de algum lugar. Né? Ele tem número, ele foi embalado, saiu de dentro do banco. Como é que sai de dentro do banco? Não Como é que deveria, deveria de isso ter não no aconteceu? banco. O erro está aí, ó. Tira o dinheiro de circulação, tira a moeda de circulação. O banco não tem que ter esse dinheiro lá. Há um dado para mim que é muito simbólico. Quando um cidadão traz do exterior 200 milhões, você lembra, né, daquele episódio da Petrobras? Um dos primeiros a fazer o regresso, um dos primeiros instalados esse aí. dentro da Petrobras. Ele deixou mais 500 lá. 200 milhões assim, como que eu vou trazer uma mala? Então, para um pouquinho, a coisa foi muito longe, né? E há uma passagem muito simbólica naquele depoimento do ex-ministro do Palocci. Lula, do Valotti, quando ele disse que houve um momento que o Lula quis deter, aquele processo estava exagerado. Aí veio o pré-sal e deu uma ventilada Vai de pagar otimismo, toda. Vai bancar de toda. otimismo. Então não houve mais o processo Agora, de assustação do ataque. E o pré-sal ia pagar tudo, ia sobrar Agora dinheiro. os caras, além de ladrões, são dedos duros. Né? No meu tempo. Não. Não tem como. Outro olha. detalhe, o caso da Petrobras, É muito 60, cara de viu, pau. Paulo? O caso da Petrobras, com a presidente Dilma, 60 e poucos bi, me parece, né? Aí me disse uma pessoa muito ligada a Brasília que o dia que abrir a caixa preta do BNDES, Tá aqui, a ó. presidente Dilma, Quem tem? a presidente Dilma vai Batido virar, nessa vai tecla, tá virar Collor de Mello. Ele caiu por uma elba. Diz que esses 60 bi da presidente Dilma, a gente vai estar ironizando daqui 30 anos. A coitadinha caiu por 60 bi. O BNDES é muito Não, ela mais. não caiu por 60 mil, ela caiu pelas pedaladas. É, no Juridicamente plano legal. pelas pedaladas e pelo Estado Geral das Artes. Não foi por nada, né? Aonde não se queria chegar. Quer dizer, na verdade, é aonde não se queria chegar. Pega o BNDES, né? Isso. Junto com o Petrobras e tudo, rasparam os cofres. Rasparam. Né?
pegaram o dinheiro do Tesouro Nacional, que é nosso imposto, e puseram no BNDES... Não, sem falar no empréstimo, para financiar governadora. obras que a gente não conhece os contratos que eles A estão... governadora pegava é 12, 13 no mercado de bancos, de fundações, e emprestava 4. Mas que conta? Do ponto de vista social, a punição, acho, ao PT, me perdoem os fanáticos, devia ser o que ele fez com os pobres. O PT primeiro gosta tanto de pobre que criou mais pobre. Porque ele pegou esse dinheiro, pegou esse dinheiro e deu para os ricos. Ou novos ricos. Boa. Bilhões e bilhões. Em 7 anos se tornando... E não deu para a população pobre. Pegou lá e inventou o Wesley Batista. 7 anos, o maior do mundo no ramo. Fortunas. Deu para o Eike investir Batista. nos Estados Unidos. O presidente Dilma levantou o braço do senhor Eike Batista, dizendo que todos os empresários brasileiros deviam se espelhar naquele senhor. Concordo. E assim foi uma sucessão de dinheiro que foi surrupiado do pobre. Mas veja, aí eu pego o teu gancho. Agora o governo quer 180 bilhões de volta do BNDES. De volta. Porque Sim, foi dinheiro entesourado. 180 bilhões cobre o déficit deste ano, que é 159. O banco não quer devolver. Não, que banco? Não é o banco. É quem toma posse como gerente do banco, como gestor do banco, passa a achar que é dono do banco. Quer dizer, eu escrevi um artigo hoje, espalhei por aí tudo assim, o BNDES tem que ser, como ele é, o banco de todos. Exato. Então, se 180 bilhões, ele já devolveu 100. Olha bem os valores. Ele já devolveu, ele tem lucro, ele tem 200 bilhões em caixa, o BNDES. E as custas de quem? Contribuinte brasileiro, porque é o dinheiro do Tesouro. Por que não transfere para o Tesouro Nacional para diminuir um pouco essa situação que a gente tem na saúde? Dinheiro que ele já tomou do Tesouro. Claro. Então, agora, o gestor atual, e olha, conheço o Paulo Rabelo de Castro, conheço bem o Paulo, ele disse assim, não, isso colocará a perigo o BNDES. Quem colocou a perigo o BNDES foi quem recebeu esses bilhões e espalhou pelo mundo, principalmente entre as ditaduras. Africanas, africanas. Então foi lá através de empreiteiras. As caseiras aqui da América. Como é que eu vejo? Aí você pergunta, né? Qual é a troika que tomou conta desse país na era do PT, do Lula e da Dilma? Como é que isto chegou a esse ponto? Nem o investimento. Você jogou empresas, governo ou políticos a quem o governo controla e uma mídia que é capaz de fazer uma eleição e reelegeu o Lula em 2006, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma. Então, essa troika é responsável pelo voo desses tantos centenas de bilhões de reais e dólares que estão aí pelo mundo. O que você tem que desmanchar é isto. E em vez de você investir... Aí eu te conto do positivo. Em país seguro, uma Alemanha, uma Inglaterra, um Japão vai investir na Nicarágua, não existe isso. na Venezuela. É como o dinheiro andou. Na Venezuela. Verdade, é como o dinheiro andou. Bem, o BNDES já mudou. Quer dizer, embora eu conheça o Paulo Rabelo de Castro, espera um pouquinho, cara. Você não foi para o BNDES para achar que a sua gestão vai colocar em ordem o banco. Existe uma história super recente que diz que o banco deve ao hospital. O banco deve à escola, o banco deve ao Tesouro Nacional, que vai colocar esse dinheiro com mais ou menos eficiência de volta ao financiamento do que está precisando. Então, é que nem aqueles que foram lá para a Petrobras, né? É diferente, por exemplo, o Pedro Parente, que está lá na Petrobras. Ele foi como gestor. Esse é bom. Como gestor, mas ele não se adonou da Petrobras como aquele que sabe para onde a Petrobras deve ir. Existe o famoso Conselho de Administração que está dizendo como é que a Petrobras vai se recuperar da raspação geral de cofres nessa época. O Pedro Parente foi para lá, ele é claro que foi uma indicação política, mas tecnicamente ele é um indivíduo que conhecia. Saudável. O problema todo da gestão... Tem que cuidar com isso, porque todos os dirigentes da Petrobras, todos esses envolvidos com corrupção, todos eram funcionários da Petrobras. Não. Sim, senhor. Não. Sim, senhor. Todos. Paulo Roberto, todos, o outro aqui. Então, todos eles eram. O Miguel Rosseto da Petrobras Mil, estou falando da Petrobras. Não, mas era Petrobras. Era da Petrobras. Todos os funcionários, todos os diretores vieram de carreira. O José Sérgio Gabrielli?
Indicados por partido político. Indicado. Não, José Sérgio Gabriel era do Sindicato da Bahia. Não, estou dizendo todos os diretores que lá estavam, que estão envolvidos em corrupção. Não, mas, todos. Mas, Paulo Sérgio, todos. Não se pode colocar, perdão, Paulo Sérgio, não se pode colocar como diretor da Petrobras, como gerente da Petrobras. Quando o diretor devolveu 200 milhões e era gerente. Não se pode era diretor, colocar era gerente indivíduos sem um nível intelectual na sua carreira pregressa, assim, qual é a sua titulação, qual é a sua educação acadêmica para gerir a maior empresa da América Latina. Não, o senhor não pode. O senhor é presidente do sindicato, nada contra o presidente do sindicato, mas, por favor, um presidente do sindicato não pode ser a pessoa mais importante do país, porque aquilo trata com bilhões e bilhões. Ele não tem ideia do que é isso. Todos os diretores e gerentes da Petrobras eram funcionários de carreira da Petrobras. Estou repetindo isso aqui. Todos que lá estavam. O presidente, Pedro Parente, não é funcionário da Petrobras. O Bentinho era do Banco do Brasil. Sim. Estou te dizendo. Mas todos os diretores... Paulo, Banco do Brasil, colocado por quem? Mas o Pedro, aí tu vai dizer, não, o Pedro Parente foi colocado pelo Michel Temer. Não é isso. Mas eu estou dizendo que todos os dirigentes e gerentes eram funcionários de carreira da Petrobras. Mas a ordem vinha de cima, né, Paulo? A ordem vinha de cima. Então me coloca esse aqui, que esse é do meu time. Ele tem educação. O Zelada devolveu 100 milhões numa tacada só. Mas ele tem educação suficiente, ou seja, ele não tem educação, porque ele não tem superego intelectual. Como ele não tem superego intelectual, Paulo, ele é capaz de furtar. Paulo, veicula esses diretores da Petrobras ao seu liame partidário, a sua conexão partidária. Mas eu estou dizendo, eles eram representantes. Vem de cima. Todos eram funcionários de carreira da Petrobras. Claro, que eles foram mantidos. Mas teve muitos diretores que não. Eles tocavam no orquestra. Mas como diretor da Petrobras, o que o Miguel Rosseto era? Miguel Rosseto, presidente da Petrobras Bio, como presidente da Petrobras hoje, e o da Petrobras Bio não são de carreira, são indicados pelo Temer. Mesma coisa que hoje, continua sendo. Mas o nível da indicação... Eu acho que nós estamos cometendo um erro. A Graça Fortes era da Petrobras. Todos eles tocavam na orquestra da Petrobras, mas os regentes eram os partidos políticos. Claro, evidente. Eles eram músicos. O caso do BNDES, Paulo, foi feito, eu vi uma entrevista com o diretor do São Paulo Rabelo de Castro. Como é que liberaram 903 bi para a JBS em 3 dias? O pedido entrou em 3 dias, foi liberado. E qual é o lastro? Se eu sou diretor presidente de um banco, se eu sou presidente de um banco e eu tenho que... Esse banco é meu? Sim, eu lhe dou 903 bi, com o maior prazer do mundo. Me veja o seu lastro. Vai a tua empresa pedir um empréstimo lá do Noveleto para ver se pagar com o risco da empresa que eu comprarei. Então vou comprar Vigor, como ele fez, vou comprar Baianos. Parabéns a Pampa e o Pampa Debates, a verdadeira casa de debates do Rio Grande do Sul. Obrigado. Chamada de vídeo, não adianta ligar. Noveleto, talvez o senhor lembre uma vez no estacionamento na frente do estádio do Cerâmica, em Gravataí. Nós pagamos R$10 quando chegamos, quando fomos pegar os nossos carros, queriam cobrar novamente. Lembra desse episódio? Meu carro estava ao lado do seu, Antônio de Cachoeirinha. Os grandes ensinam os pequenos a ser corruptos. Lembra desse episódio? Eu não lembro, mas talvez que ele entendeu mal. Era 10 por cada 45 minutos. 10 para o primeiro tempo e 10 para o segundo. Um abraço, desculpa. Vejam só, o meio de comunicação apresenta Carlos Marum, defensor do que sejam os políticos que representam o Brasil. O que ele teve é que ele levou tanto pau Marum aqui, o que eles defendem é a política para o povo brasileiro. Meu Deus, quem são estes autodidatas? Coitada da Constituição. E por aí vai, por favor, que o general disse do dileto Gedel e tudo mais, ele tem toda a razão, e por aí vai. Vá. Vamos agora ao ponto final. Olha aqui, nós estamos já com mais de 200 WhatsApps aqui, mais de 100 e-mails aqui no programa. Vamos agora ao ponto final com Gimo, FCDL, que comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vou começar com o nosso bom querido Luiz Coronel. Hoje eu estava muito quieto, mas vou dizer uma frase que eu achei muito importante. A fortuna do Gedel cresceu tanto que resolveu sair de casa e alugar um apartamento.
não é? Dinheiro do pai dele que estava lá, o Zezé para ti. Não, Aliás, obrigado. hoje vai ficar aqui o Zezé do Antônio Sartori. Eu vou deixar para a nossa equipe aqui. Olha O Antônio aí. Sartori, eu acho que ficou aborrecido o Antônio Sartori, que a gente brinca, não sei qual é o clone, se é ele o governador. Por hierarquia, ele é o clone do governador. Mas ele tem 70, mais velho que o governador. Nosso Antônio Sartori, presidente da Abraçagem. Um abraço, Sartori. Não fica tristinho, Sartori, nós te amamos aqui, viu? Deputado Ieda Cruz, seu ponto final. Eu tive ontem, além de estar nesse evento do Dória, que está se testando aí. Aliás, eu ia, me permita aqui, Claro. governadora. O Dória hoje, eu vi a manifestação do Alckmin lá na Expo Inter, onde ele falou de gestão. O Dória hoje foi absolutamente marqueteiro. Tivemos uma reunião antes com 8 pessoas, um petit comitê, aliás, chegou no meio o Lazier e o governador em exercício, José Paulo Cairoli, participaram desse encontro. Aí ele falou muito no herói solitário, que ninguém pode ser herói solitário, tem que ter time para vencer alguma coisa. A motivação é o espírito que deve nortear o gestor público. A gestão ela tem que ser exercida 24 horas do dia. E ele disse que o que vale são as pessoas, arrogância e soberba, não no serviço público. Ele acabou descendo as escadarias, foi para o meio do público, andou como se fosse um cantor, andou no meio do público e tal, circulou. O Brasil mudou, o eleitor também mudou. Eu acho que o Brasil mudou e o eleitor também mudou, mas mudou junto com o Brasil. Não posso concordar que nós vamos ter outra eleição em 2018. Tem que pensar grande, o Brasil precisa compartilhar posição e não impor soluções. Ele diz que estamos vivendo transformações e revoluções. Desculpe, governador. Nós estamos mergulhados na revolução que significa essa sala aqui, a revolução da comunicação, a revolução da instantaneidade, do compartilhamento. Sem dúvida nenhuma, estamos numa revolução. Mas eu participei num momento anterior do Dória, em que reunião com o reuniu PSDB. Várias pessoas do PSDB. Estávamos lá, várias pessoas, e ele falou de gestão. Né? Então, só que era um ambiente fechado e ele falou de gestão. Mas logo depois, eu saí em meio àquele almoço ali no Leopoldina, porque eu queria saber o que o pessoal ligado ao setor do agronegócio, principalmente da proteína animal, que, chamados pela revista Voto, estavam lá discutindo no atual momento. Era o Francisco Turro e o Aldair Klein, enfim, e o presidente da Sociedade Agrícola do Rio de Janeiro. E falamos da JBS. O que eu quero, na verdade, falar como mensagem aqui é que no meio dessas transformações imersas na revolução da comunicação está a inevitabilidade das mudanças. Então, as mudanças estão aí. A mudança da Petrobras está aí pela escolha de um gestor, a mudança do BNDES, sabe-se lá para onde vai, mas eu quero esses 180 bilhões de volta para chegar no Tesouro Nacional serem distribuídos para onde eles têm que ser distribuídos. Então, a minha mensagem, na verdade, é que essas transformações estão levando a mudanças. E essas mudanças, elas precisam, na verdade, esperar que essa plantação nefasta que está vindo à tona, que é a da corrupção generalizada, ela seja toda ela desvendada. Então, eu acredito que a Raquel Dodge, ela vai fazer o papel dela e vai continuar, como Ministério Público, a ser uma das 3 partes que fazem, por exemplo, a Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga, o Ministério Público denuncia e o juiz faz a sua parte. Então, eu acho que essas instituições vão ir se fortalecendo na rota que nós começamos a ver. E que a gente seja capaz de podar essa plantação nefasta da corrupção que está assolando a significância de cada um de nós. Zezé, tem vários sabores aqui, governador. Pode deixar que os experimentarei todos. Obrigado. Tá bom, aquele bom vinho hoje, hein? E era a chegada. Já conheço. Luiz Perlima, tem bom gosto. Eu espero que realmente o eleitor tenha mudado, porque o eleitor do Rio Grande do Sul perdeu uma oportunidade ímpar quando deixou de reeleger a nossa grande governadora Ieda. Foi uma injustiça que fizeram com a senhora, não só porque eu li o livro, sabia da sua vida, da sua história e da sua história acadêmica. De modo que o eleitor está pagando. E espero que ele pense novamente para que não repita esse erro, tanto em nível nacional como em nível regional. Parabéns pelo seu governo, professor. Muito obrigada. Foi tão bom que eu vou te dar Zezé hoje.
Esther Lima. Um abraço, Gosta do Zezé, né? para o Silvio Balverdu, né? O Silvio Balverdu, para os irmãos Ruivo, lá de E Pelotas. eu só vou poder tomar com cachaça. Porque E agora é eu uma ganhei condição. bolinhos de Belo, ele mandou especialmente Ah, é? para mim. O nosso tempo era, como é que a gente chamava? Era pão de mel? Era pão de mel? Bolinhos de mel, você chamou? Bolinho de mel. Pão de Cobertinho mel. chocolate, pão de mel. Acho que é pão de mel. Pão de mel. Pão de mel. Delícia. Francisco Noveleto, seu ponto final. Paulo, o meu ponto final é o seguinte, eu gostaria que esse pessoal envolvido em corrupção aí, toda hora a gente está vendo, que tivesse um pouco mais de consciência, se é que tem, que olhasse para o sofrimento do povo brasileiro, em fila de hospitais, faltando remédio, faltando internação, faltando comida na mesa, e que eles deveriam ser conscientes que também vão sofrer, vão ficar doentes e vão morrer. Eles não são eternos. Zezé, para ti. Esse de Pelotas. Eu sei que o Silvio Balverdu, vocês têm um carinho muito Olha aí, especial ó, para outra tem que gente. saber. Marque O mais. bem tem limites, o mal não, viu? Marque mais que você encontra lá no Zafari, hein? O Zezé. Não, o Luiz Coronel. Sim, sim. O nosso Zafari. Tem lá beijinhos para cá, beijinho para cá. Colorado com Colorado se entende. Eu não vou dizer para quem eram os beijinhos que a Vera Armando, que é a cônsul do Inter, ela é consuleza. Consuleza não é Luiz mulher. Coronel, A consuleza é esposa do Então, cônsul. não é a mulher, é a esposa. É a esposa do Quem cônsul. tem o Luiz cônsul, Coronel, corrigiu Noveleto? bem. tá mandando beijinho pro Luiz Coronel. Colorado, Não. Então, ela não é consuleza do Inter, ela não é esposa de ninguém do Exatamente. Inter, ela não é esposa do Inter, ela é cônsul do Inter. Ela é cônsul do Inter. Claro. Exatamente. Vamos corrigir, fazer certo o português, viu, Vera? Desembargador o Alexandre Mussoi Moreira está de aniversário. Desembargador Gaspar Marques Batista foi presidente do TRE, também de aniversário. O Ricardo Von Tobel, foi tudo sábado. E o Francisco Turra de aniversário. E o Luiz Valdir Andres. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha para dar um dinheirinho para o Ricardo Von Tobel? Vitório Risoto de aniversário. Vamos fazer uma vaquinha para dar um dinheiro para ele fazer um churrasco? Vamos. Será que ele tem? Tem. Ah, tem? Tem. Ah, tá bom. Tem um pouquinho. Pouquinho, tá bom. Um desculpa. pouquinho. O Carlos Tadeu Viana, que foi presidente do nosso Meridional, aí, de aniversário também. Isso foi sábado. Domingo, a Zene Aranha, nosso presidente dos produtores rurais da Federação. Roberto Magalhães, de aniversário. Timaço aqui, de aniversário. Nessa segunda-feira está o nosso Nicão Duarte, de aniversário. Nosso colega aí, governador, de aniversário. O Ivon Ciospi, o Milton Zoanazzi. Quanto tempo eu ouvia falando do Milton Zoanazzi? Por onde anda? E a Eleonora Riso, entre tantos aniversariantes. Noveleto, obrigado pela tua presença. Venha sempre, né, Noveleto? Sentimos falta de Se o ti, não é só furacão, no Grenal se o que furacão deixar, né? tem. Se o furacão deixar, eu volto. Mas qual é do furacão? Brasileiro? É o brasileiro, Qual é brasileiro. que tu prefere? O brasileiro ou... Olha, aqui tá tão difícil que eu prefiro o outro. Aqui né? não adianta fechar as portas. Não, aqui não a gente adianta. pega igual. Aqui te leva Ele entra tudo. pelas Aqui já entranhas. levou quase tudo. Já levou coisa. Quase tudo. Entra pelas entranhas. Não tem, não tem. Não tem fica tranca. Pedra, Não tem pedra. tranca. Não tem tranca. Saudade da governadora aí, né? É verdade. Não dá para esquecer que 30% da Previdência vai para o BNDES, dinheiro da Previdência que falta para pagar aposentados. A Carmen de Osório. Vai para o Caixa Único. Caixa Único. 30% da Previdência vai para o Caixa Único do Governo Federal. 30%. Aí não pode dar certo, né? Muito obrigado a todos. Agora nós vamos às principais notícias do dia na sua região com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Muito obrigado. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.